aqui esse banner, que inclusive eu já falei que vocês vão poder ganhar quem se tornar minha aluna, né, as primeiras alunas. Mas não dá para eu aproximar, mas está aqui, olha. Eu tenho a forma gráfica da letra, eu tenho o cartão de dramatização do som que essa letra representa. Então, eu ajudo isso aqui a auxiliar da memória. Eu falei, o Daniel Willingham, no livro Por que os alunos não gostam da escola, fala da importância desses auxiliares da memória. E quando eu uso a boca, né, a fotinho da boca de letrinhas, eu estou fazendo que a criança ela tenha um apoio da articulação da própria boca. E que ela, ao ver a professora fazendo, a professora está fazendo assim, ó, mala, eu sei que é o M. Ela vai associando. Aí sim ela vai sendo capaz de fazer uma codificação fonológica corretamente. Porque eu estou ensinando os elementos necessários que ela precisa saber para ser capaz de fazer isso, certo? Então, se eu sei qual é a dificuldade, eu tenho que saber que existe o que eu ensino e intencionalmente a criança aprenda. E, por exemplo, a consciência fonológica também ali, claramente, também desenvolver todas as habilidades. Inclusive, eu mostrei na aula 3, né, alguns exemplos de consciência fonológica, mas a gente tem 7 etapas da consciência fonológica. Por isso que eu falo, às vezes a gente acha assim, não, eu já entendi tudo, eu vou aplicar sozinha, é grátis, né? Só que aí você não sabe que tem essas 7 etapas. Quais são essas etapas? Como que eu chego? Se a Mariane falou que eu tenho que chegar nessa análise síntese, que é o quê? Eu falar para a criança que o que forma dela? Mala. Para ela conseguir fazer isso, eu precisei antes ensinar que com A forma mala. Som inicial com o restante da palavra. Que se eu troco o no meio da palavra e coloco t, eu tenho agora mata. Tá vendo essas manipulações fonêmicas? Então, essas manipulações eu tenho um caminho para fazer. Eu não começo com o que é mais difícil. Eu não começo pedindo para a criança já analisar a palavra, juntar os sons. Não, tem um caminho, uma etapa, um passo a passo. Então, para eu conseguir que a criança não tenha essa dificuldade de consciência fonêmica, sobretudo as crianças com transtornos, eu preciso saber o que ensinar. Eu preciso ser altamente responsável quanto a isso, tá? E aí, o que não pode faltar para todas essas crianças aprenderem? Não pode faltar o respeito ao desenvolvimento cognitivo e cerebral. Como o cérebro aprende a ler? Eu preciso respeitar que o cérebro aprende a ler de uma determinada forma, igual eu falei na aula 2. E que o mesmo método de alfabetização dá conta de ensinar todas as crianças. E por quê? Por que eu posso afirmar isso? Porque alfabetizar parte de um processo cognitivo, ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. E tudo que eu vou ensinar tem que estar em torno disso. E esses processos cognitivos que são utilizados no ato de alfabetizar, as etapas, são as mesmas, assim como as áreas cognitivas que precisam ser desenvolvidas em todas as crianças. Olha como fica mais simples quando eu entendo dessa forma. E o que eu preciso? Eu preciso saber que existe essa área da alfabetização baseada em evidências científicas e que eu tenho que adotar estratégias seguras e que são eficazes, comprovadas e que já estão consolidadas por esta área da alfabetização baseada em evidências. E onde que eu encontro isso? Onde que eu encontro a alfabetização baseada em evidências mais as estratégias seguras e eficazes? Dentro do método fônico de alfabetização e de uma abordagem de ensino explícito e sistemático. Eu preciso ter uma abordagem de ensino explícita, sistemática, e o método fônico para didatizar isso, e claro, com habilidades preditoras também para ensinar isso. Então, aí sim, eu vou ter o resultado das crianças aprendendo o que elas precisam através deste ensino. Então, eu tenho que trocar aquela ideia de que cada criança aprende no seu tempo, cada criança aprende com um método, cada criança precisa de um método para simplificar. Todas as crianças precisam aprender as mesmas coisas.
desde o início. Quando eu faço isso, eu posso estar diminuindo o risco dessa criança ter muita dificuldade lá na frente na alfabetização, dessa criança com TEA, com TDAH, com T21, com dislexia. Eu estou tratando, eu estou intervindo precocemente. Eu estou desde o início ensinando o que elas precisam. Muitas dessas crianças não vão ter diagnóstico fechado logo, vai demorar. O que eu posso fazer para diminuir a dificuldade dela? Ensinar desde o início da forma correta, não é mesmo? E agora, gente, aqui nessa aula, eu trouxe para vocês esse conhecimento que vocês precisam ter bem